Seria você a favor do abuso de poder por autoridades? Aquela pequena autoridade e até a grande autoridade. A pequena autoridade que diz, você sabe com quem você está falando? A juíza, por exemplo, que colocou uma menina presa numa cela com 15 ou 16 homens, que está hoje afastada recebendo seus salários, você acha isso correto? Você não acha que ela devia ser punida? Você é a favor dos fiscais da Receita Estadual ou Federal que achacam pequenos comerciantes e o contribuinte, tentando obter uma vantagem, uma propina? O Estado tem que respeitar o direito das pessoas. A supremacia absoluta do Estado sobre os direitos individuais é o fascismo. Foi o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Itália, na Alemanha o nazismo, na Itália o fascismo do Mussolini, a Alemanha com Hitler. E há uma maneira de a gente enfrentar este veso, essa tendência fascista que avança pelo Brasil. Promotores e juízes, e eu digo com toda a sinceridade que eu os acho pessoalmente sérios, estão imbuídos de uma visão de Paladino. Eles acham que só eles são perfeitos, eles querem autoridade absoluta para prender, para soltar, passando por cima das leis. Ninguém pode passar por cima das leis. E eu lembro aqui que na Alemanha, por exemplo, quando o Hitler ridiculamente começou com aquelas ideias prepotentes, autoritárias, o antissemitismo, a perseguição dos judeus, se os intelectuais, as pessoas mais lúcidas, tivessem enfrentado isso com decisão, sem medo da contrariedade das pessoas que aderiam, com ironia, a ironia, o ridículo, é o principal veneno, a principal arma contra o autoritarismo. Ele dissolve o autoritarismo. Então, eu estou aqui agora para conversar com vocês, dizendo que nós temos que garantir a continuidade de operações como a Lava Jato, que está pondo ladrões na cadeia. Ontem, no Rio de Janeiro, se eu estivesse lá, eu iria naquela manifestação em Copacabana, porque a minha revolta contra o governador, aquelas pessoas todas que foram presas, que meteram a mão no dinheiro público, que compravam joias, iates, automóveis, à custa da corrupção, me causa indignação. Mas isso não significa que eu vá defender que um juiz corrupto, que um policial corrupto esteja acima do bem e do mal. Minha gente, eu ontem enfrentei com ironia esta questão toda e recebi uma reação fortíssima do pessoal desinformado, eu não digo nem de direita, dos tolos na internet. Me disseram desaforo, desacataram, agrediram a minha família, mas isso não significa que eu vá ceder. Eu tenho conhecimento histórico de como essas coisas ocorrem. Agora, eu sei que se tivermos uma imprensa livre, possibilidade de debate, o fascismo não avança. Vejam o que aconteceu na Áustria esta semana. O candidato de direita foi derrotado por um ambientalista, mas foi duramente derrotado, porque os meios de comunicação se abriram. Mas aqui no Brasil, não. Os meios de comunicação estão prestigiando essa visão autoritária. E por quê? Porque atrás disso tudo, escondido atrás desse moralismo que não é verdadeiro, está o impulso, o desejo do fim da soberania nacional, do fim do Estado Social. Eles estão entregando o petróleo brasileiro, eles querem acabar com a previdência social, diminuir o salário mínimo, eles querem privatizar a educação e a saúde. Minha gente, isso está uma verdadeira loucura. E nós temos que enfrentar isso. Então, você que está me ouvindo agora na minha TL, que consegue raciocinar sobre isso tudo, não frouxe, não ceda. Porque se nós cedermos agora, nós podemos ter um veso autoritarista, um governo autoritário no Brasil, fascista, oprimindo a população, com autoridades que se sobrepõem ao direito das pessoas e impondo um verdadeiro terrorismo ao país. Minha gente, não é assim. Agora, por outro lado, não me imaginem, de forma alguma, contra uma operação como a Lava Jato.
aquela rapaziada do Ministério Público, o juiz Moro, prestaram um trabalho monumental à sociedade. Mas eles estão equivocados quando se acham os melhores do mundo e querem se sobrepor à lei. A lei é para todos. É para mim, que sou senador, é para juiz, é para promotor, é para delegado de polícia, é para fiscal de Estado. Vamos enfrentar esta loucura que começa a acontecer no Brasil. Mas, felizmente, as manifestações de ontem foram muito pequenas. 75 mil pessoas em todo o Brasil. Um pouco mais no Rio de Janeiro. Mas eu já disse que entendo a manifestação do Rio de Janeiro. Ela não foi a favor do fascismo. Ela foi de indignação contra aqueles governantes que meteram a mão no jarro e que são, infelizmente, do meu partido. Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, o garotinho preso daquela maneira também. Tudo isso levantou um movimento muito duro de indignação. Mas vocês viram o que fizeram com o garotinho num quarto de hospital com um problema cardíaco, levado à porrada por policiais militares? Isso não pode acontecer. Quem é corrupto tem que pagar. Depois do processo, do devido processo legal, com ampla defesa e julgamento, daí cadeia. Mas essa prepotência que se estabelece no Brasil é inaceitável. Outra coisa, essa PEC 24155, que acaba com a Previdência, com a educação, com a saúde, que entrega o Brasil de mão beijada para interesse dos capitais fortes no mundo, não foi sequer mencionada. Eles estão favoráveis à opressão ao povo na mídia, na Globo, nas grandes televisões. Minha gente, vamos enfrentar isso. Eu sei que isso pode me custar até um futuro mandato, porque a mídia bate, eu sou alvo de toda esta canalha que quer impor um governo fascista ao Brasil. Mas que vale um mandato diante da saúde democrática de um país? Eu não vou frouxar. E eu peço a vocês que estão me assistindo agora aqui no Face Live, não frouxem, não cedam. Dureza contra a corrupção, mas jamais aceitar o autoritarismo do fascismo, do nazismo ou o intriguismo que quer acabar com a soberania nacional. Estão entregando a Petrobras, querem privatizar a saúde, a educação e querem acabar com toda a possibilidade de sobrevivência do povo trabalhador no Brasil. Eu vou dar uma olhada aqui nos recados que vocês estão me dando pela TL. Você veja, alguns insultos, alguma coisa de contestação, mas muito pouco inteligente, é muita burrice. E quando eu olho, por exemplo, nas curtidas, apesar de alguns insultos que aparecem por escrito, dá mais ou menos 100 por 10 a favor de uma posição correta, uma posição que defenda o Brasil e os trabalhadores brasileiros. Minha gente, valeu. Nós estamos na luta. Nada vale mais do que a democracia e a vida decente de um povo soberano. Valeu. Vou concluir por aqui.